A notícia é de extrema urgência. Segundo Ludmila Lins Grilo, Alexandre de Moraes vai ser preso. Ela deu essa entrevista em um podcast. O que será que ela sabe que nós não sabemos? Com certeza ela trouxe informações privilegiadas, diretamente dos Estados Unidos. E olhem esta notícia. Magistrada afirma que Moraes será preso e relembra um fato recente bastante significativo. E diz: Moraes, você vai ser preso. Marque minhas palavras. Quem estava dando suporte às ações do Alexandre de Moraes, parece que vinha dos Estados Unidos. Isso acabou. Pois. Acabou. A partir de 2025, acabou. Porque a pressão vai vir forte dos Estados Unidos, não só do Trump em pessoa. O próprio Elon Musk. O Elon Musk é figura central ali, ele está nos inquéritos, ele foi sacaneado pelo Alexandre de Moraes, a empresa dele, Starlink, foi roubada pelo Alexandre de Moraes. Starlink não tinha nada a ver com a história, a treta era com o Twitter, e ainda que ele confiscasse as coisas do Twitter, já seria muito ruim, mas ele foi além. Claro. Ele confiscou o dinheiro da Starlink que não tinha nada a ver com a história. Então, eu quero ver essa história. Eu já peguei a minha pipoca, eu tenho absoluta certeza de que o Musk não esqueceu. Eu só lembro daquele tweet do Musk, que ele fez ali uma imagem com inteligência artificial de um careca atrás das grades, e ele dizendo, Alexandre de Moraes, você vai ser preso, marque minhas palavras. Tá aí, gente, mas ainda tem mais. Exército Brasileiro veio diretamente de lá da caserna e o alvo é o ministro Alexandre de Moraes. E segundo jornalistas da Oeste... E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve as prisões dos generais Walter Braga Neto e de Mário Fernandes, que foram presos no âmbito das investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Para Moraes, o quadro que motivou a prisão de ambos se mantém. No caso de Fernandes, a Procuradoria-Geral da República já havia rejeitado o pedido de habeas corpus sob a justificativa de que o general foi o responsável pela elaboração do suposto plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ao se manifestar contra a soltura de Mário Fernandes, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que os argumentos da defesa do general não eliminavam os fundamentos da prisão preventiva. Já no caso de Walter Braga Neto, preso preventivamente em 14 de dezembro por suspeita de tentar obstruir a investigação sobre o suposto plano golpista, a defesa havia argumentado que o general não tem histórico de desobediência. Segundo a Polícia Federal, ele tentou conseguir informações sigilosas sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid para repassar a outros investigados e também teria alinhado versões com aliados. Rodrigo Constantino, hoje conosco. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo. Nenhuma surpresa, mas o ministro Alexandre de Moraes, então, acabou mantendo a prisão tanto do general Braga Neto quanto do general Mário Fernandes. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o quadro de ambos se mantém. Então, os dois generais seguem presos. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Boa noite, Paula. Nenhuma surpresa, como você disse. Boa noite, mestre Augusto, Carlo Cauti, Piotto, toda a nossa incrível audiência. Veja, nós temos um general preso e nós vamos insistir aqui quantas vezes forem necessárias, né, de que existe uma narrativa de um golpe, ainda mais com esses desdobramentos, essas extensões de tentativa de assassinato de Lula, do próprio Alexandre de Moraes, né? Tudo isso não passa de uma narrativa. E a prisão de Braga Neto e a manutenção dessa prisão é, obviamente, para reforçar essa narrativa e para criar um clima, né, de medo. A gente sabe que o Braga Neto não é o último alvo, ou pelo menos o alvo principal de todas essas perseguições. A gente sabe quem, no fundo, essa turma quer colocar atrás das grades. Precisa apenas avaliar o momento político, um pretexto talvez um pouquinho melhor, né, do que colocar essa pecha de golpista que tentava assassinar Lula e, sei lá, sequestrar o Alexandre de Moraes. Tudo isso é ridículo, né? E nós vamos comentar outros casos, como a volta da prisão na véspera de Natal do ex-deputado Daniel Silveira, também mais um desses
perseguidos políticos, que vem servindo aí como uma espécie de troféu do sadismo até do STF e de alerta, né, para quem quiser criticá-los, né, o que acontece com quem ousa criticá-los. Isso tudo configura-se um quadro de Estado democrático de direito morto, totalmente falido em nosso país. Não faz nenhum sentido jurídico o que está acontecendo. São esses os que realmente deram um golpe na nossa democracia. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. Sua avaliação aí sobre essa manutenção da prisão, tanto do general Braga Neto quanto do general Mário Fernandes. O Braga Neto que foi preso no dia 14 de dezembro e segue, então, detido no Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Cauti, Constantino, a todos que nos acompanham. O Constantino fez menção a vários pontos aí, mas eu vou enfatizar um deles aí. A questão é, qual é a necessidade da prisão preventiva? Qual é a lógica da prisão preventiva quando você, obviamente, tem riscos para o processo, para a investigação, daquele paciente, como eles dizem na justiça, né, continuar produzindo problemas para a justiça? Não era o caso em nenhum dos momentos. Ele não tem poder hoje, ele não está no governo, não tem nada disso. Aí cria-se de novo todo esse factoide, apreendeu-se o general que foi vice do Bolsonaro, candidato a vice-Bolsonaro, foi ministro do governo Bolsonaro, e aí tudo que tem alguma relação com o governo Bolsonaro, o Supremo não apenas aplica a lei, aliás, ele não aplica a lei, ele aplica um entendimento de uma lei extremamente dura que eles dão nesse momento para este tipo de, digamos, público. Isso é ruim. Isso é péssimo, isso faz mal ao país. Hoje, qualquer solução política, seja para pacificar o país ou trazer o país de novo para os trilhos de uma recuperação que precisa acontecer, porque hoje nós temos 3 crises acontecendo no país, a principal é exatamente de credibilidade do governo, mas tem uma fiscal e tem também uma cambial. Você precisa de instituições trabalhando de acordo com a lei. Com esse nível de insegurança e de ameaça que se tem no país, a gente não vai muito longe. Mas o Supremo faz parte hoje desse grupo que apoia o governo. Na verdade, o Supremo hoje talvez seja o maior fiador do governo federal, que se distanciou politicamente de tudo e todos, mas acho que vai continuar governando. A solução da política está na política, não nas cortes. E também nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para o Exército explicar por que os militares presos na suposta tentativa de golpe de Estado estão recebendo visitas diárias de advogados e de familiares nas unidades militares, o que vai contra o regime especial de prisão. A decisão foi tomada depois que o Exército enviou, por determinação de Moraes, a lista de visitas dos 4 militares presos em Brasília. A relação tem o nome dos visitantes, horário e duração das visitas. Moraes determinou que o Exército informasse as regras para as visitas, incluindo os dias e o número de pessoas autorizadas a entrar. Depois de ter recebido a lista, Moraes mandou os comandantes responsáveis explicarem o motivo das visitas diárias, o que contraria as normas do próprio Exército. Isso porque as visitas só podem ocorrer às terças, quintas-feiras e também aos domingos e precisam de agendamento prévio. Fora desses dias, as visitas só podem ocorrer se tiver autorização do comando do Exército, mas não podem ultrapassar os 3 dias de visitas. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre de Moraes sendo Alexandre de Moraes, aí deu 48 horas pedindo explicações aí depois de uma lista de 4 militares presos, a lista de visitas desses 4 militares que seguem presos em Brasília. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Cauti, grande Consta, bem-vindo. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, esse golpe teria ocorrido há 2 anos, já é isso, né? Chegamos a esse prazo. Em 2 anos, eles descobriram o quê? Falta o quê? Que tipo de prova estaria sendo destruída? Que tipo de obstrução de justiça faria os generais presos fariam para justificar essa prisão preventiva? Primeira pergunta. O que falta? O que ele estava escondendo?
Descobriram a minuta, descobriram viagens que não foram feitas, descobriram tudo. Falta o quê? O que ele está escondendo? Mas não houve uma tentativa de golpe, esse é que é o problema. Eles não sabem o que é golpe, nunca trataram com um golpe de verdade e conseguem, essa minha cisma mais recente, eu também, quando fico cismado eu viro problema, para quem quer mentir. Eu quero saber como é que seria o golpe no Brasil, porque reduzir o Brasil a Brasília ou é muita burrice ou é muito cinismo. Até agora, os movimentos golpistas se reduziram a Brasília. Perderam a importância os comandantes de tropa do restante do país. Não tem mais que se combinar. A intentona comunista começou no Rio Grande do Norte. Agora não tem mais a tropa no Rio Grande do Norte, nem em outro lugar, nem em São Paulo. Eles não precisariam se entender com generais baseados em São Paulo? O general que comanda os blindados de Campinas, por exemplo, que sempre foi um pedaço, digamos assim, do exército, sem o qual você não consegue fechar o quebra-cabeças de um golpe, como é que você vai dar o golpe? E se o comandante dos blindados diz, não, eu sou contra, não precisavam se entender com ele? Não há um único entendimento entre os golpistas e os que comandam tropas em todo o Brasil. Então, o Exército Brasileiro precisa ser inteiramente reformulado, porque no momento ele se resume a Brasília. Você combina lá com os caras de Brasília, está dado o golpe. Convoca uma manifestação de civis desarmados, pronto, está dado o golpe. Eu repito, é palhaçada mesmo. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vinda. Como bem lembrou Augusto, a gente está falando aqui de um suposto golpe que teria sido aplicado há 2 anos. Qual é o suposto risco que os 2 generais poderiam incorrer se eles permanecessem ali soltos? Lembrando que sempre a prisão é uma medida excepcional. Os 2 seguem presos preventivamente. Segundo o ministro Moraes, o quadro dos 2 generais se mantém. Desculpe, Cauti, só para completar. Então, ele não quer que ocorram visitas? Em relação, sim, aos militares. Só para completar isso aí, mas o quê? Eles vão tramar o quê nas visitas? Esse negócio de visitas não pode ser mais regulamentado depois do Lula. O Lula noivou na cadeia, o Lula deu entrevista para jornalistas amigos na cadeia. Tá? Ali tinha coisa para descobrir, ali tinha coisa a ser tramada, como foi. E agora não pode mais visitar o Exército, precisa ter um pouco mais de altivez, fazer valer aí as regras internas. O que é isso? Quer dizer, já desmoralizou o Executivo, o Alexandre de Moraes, desmoralizou o Legislativo e agora vem desmoralizando as Forças Armadas. É isso que está acontecendo. Ele está mostrando que ele manda mais do que qualquer comandante do Exército. Pois é, deu 48 horas para os militares explicarem as visitas aos demais militares presos, Cauti. Pois é, vamos ver se os militares vão abaixar a cabeça também para essa humilhação, por aquilo que é de fato uma humilhação aos militares que estão atuando em suas prerrogativas. Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Piotto. Boa noite, Constantino. Boa noite a você que está seguindo a gente. Pois é, primeiro ponto, seguindo o raciocínio também do Piotto, por 3 razões uma prisão pode ser mantida. Risco de fuga. Mas, nesse caso, era suficiente só retirar o passaporte do Braga Neto, não precisava prender. Reiteração do crime, vai fazer outro golpe. Obviamente, é ridículo isso. Ou destruição ou poluição das provas, que também não vai acontecer, porque já teriam todos os atos, todas as informações, todas as evidências já estariam nesse inquérito que dura já há vários anos. Vai poluir, destruir qual tipo de prova. Então, isso não vai acontecer. Então, por que manter Braga Neto preso? Ele não representa um perigo para a sociedade, não é uma pessoa que tem um histórico de violências, de atos. O Braga Neto tem um currículo dentro e fora do Brasil de excelência, é um dos generais mais importantes de todas as Forças Armadas do Brasil atualmente. Então, qual que é o perigo que essa pessoa representa para a sociedade brasileira? Então, não faz sentido nenhum mantê-lo preso. Evidentemente, é uma forma de, como a defesa também de Braga Neto disse, era esperado. O que esperar do quê? De Alexandre de Moraes. Então, é uma forma de pressão para que Braga Neto faça algum tipo de delação
como aparentemente fez o coronel Cid, né? E na base daquela delação, porque aí, na verdade, não sabemos nada, não sabemos o porquê Braga Neto foi preso, não temos acesso aos autos, não temos acesso às provas, não tem nada, não sabemos nada concretamente, está tudo ainda boa parte, sob sigilo. Então, assim, e aquilo que se sabe, aquele pouco que se sabe é tão frágil, é tão risível. Assim, já o fato de um golpe que deveria ter acontecido, não aconteceu, porque os golpistas, que deveriam ser tropas de elite, perderam táxi, já por si só é francamente ridículo. E prender uma pessoa que queria fazer um golpe, mas não fez o golpe porque as pessoas junto com ele perderam um táxi, mas em qual legislação séria isso teria o mínimo de cabimento? Então é isso que estamos vendo. Não temos acesso aos autos, não sabemos a integralidade daquilo que está lá, não sabemos o que Mauro Cid disse ou não disse, se é verdade ou não, se comprovou ou não. E só sabemos que tem o candidato à vice-presidência da República em 2022 com Jair Bolsonaro, que está preso, que não pode sair da prisão por ordem de Alexandre de Moraes, e tudo deixa entender que seja uma forma de testar a opinião pública. Se um dia for preso também Jair Bolsonaro, se terá ou não reação da população, como a gente viu em outros momentos em que Bolsonaro chegou muito próximo a ser preso por vontade de Alexandre de Moraes, a Paulista cheia. Então, essa é mais uma tentativa de pressionar para ver a opinião pública se vai ou não reagir a uma eventual prisão de Bolsonaro. E segundo a CNN Brasil, os ministros do STF veem a possibilidade de julgar o inquérito do suposto plano de golpe ainda no primeiro semestre de 2025. De acordo com a reportagem, a Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, fará um esforço concentrado logo no começo do ano para que a denúncia contra os investigados seja apresentada até março. Conforme a emissora, a avaliação é de que o processo contra quem está preso seja mais rápido, para evitar que as prisões preventivas se alonguem sem uma acusação formal. Ainda segundo a CNN, a hipótese de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro antes da conclusão do processo é considerada improvável por integrantes da Suprema Corte. Constantino, vale lembrar que aquele relatório da Polícia Federal de quase 900 páginas, então foi encaminhado para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, está nas mãos agora de Paulo Gonet, e a previsão que rola aí nos bastidores é que Gonet vai decidir se apresenta a denúncia, se arquiva esse inquérito ou se pede mais investigações. E olhem isso, gente. Após toda essa confusão, o Exército Brasileiro já respondeu Alexandre de Moraes e surpreendeu a muitos. Urgente, Exército surpreende e imediatamente responde a Moraes. O Exército Brasileiro declarou nesta quinta-feira que as visitas realizadas por familiares e advogados a militares presos acusados de envolvimento... O Exército Brasileiro declarou nesta quinta-feira que as visitas realizadas por familiares e advogados a militares presos acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado ocorreram de acordo com as normas vigentes. A declaração foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes em resposta às solicitações de esclarecimento sobre o caso. Entre os detidos estão generais Walter Braga Neto e Mário Fernandes, além dos tenentes-coronéis Rodrigo Bezerra Azevedo e Hélio Ferreira Lima. Segundo o Exército, todas as visitas respeitaram o regulamento militar e ocorreram conforme os dias estipulados. Fernandes recebeu visitas às segundas, às quartas, às sextas-feiras e aos domingos, enquanto Braga Neto foi visitado às terças e quintas-feiras e aos domingos. Em nota oficial, o Exército afirmou, aspas, essa divisão de Exército esclarece que não há que se falar em visitação diária por ocasião da custódia do general de brigada Mário Fernandes, tampouco do general do Exército Walter Souza Braga Neto. Não houve desrespeito ao regulamento das visitas estabelecido nesta organização militar. Gente do céu, será que até que enfim o Exército vai tomar uma atitude ou vai continuar de joelhos para os ministros do STF? Principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Estamos vivendo um momento difícil, onde o Exército Brasileiro está sendo totalmente desmoralizado. Não deveria ser diferente. Esse é um dos planos do governo Lula. Infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso Brasil. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo isso? Deixe aqui nos comentários. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião
é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Só não esquece de compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Também deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu desejo um dia mais que abençoado a todos vocês. Até nosso próximo react.